Boa noite a todos. Quero cumprimentar os vereadores, público presente, servidores da casa, representantes da prefeitura, internautas. Lembrando, quero comentar os vereadores Trombini, Alessandro, Pedro, Minoro, João, Isaías, que estão aqui hoje, nessa noite aqui, nessa audiência. Declaro iniciada a audiência pública no dia 18 de junho de 2025, às 18 horas e 20 minutos. Com a finalidade de discutir os projetos de lei ordinária, número 32 de 2025, autoria do chefe do Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da execução da lei orçamentária do ano 2026 e das outras providências. Informo que essa audiência está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook no site da Câmara Municipal de Martinópolis. Senhores, o planejamento é a primeira das 4 funções clássicas que compõem o ciclo administrativo, que são planejamento, organização, direção e controle. Antes que qualquer outra função administrativa seja colocada em prática, as organizações precisam se planejar, ou seja, estabelecer quais serão os seus objetivos e os meios utilizados para alcançá-los. Ao se planejar, a administração combate improviso, definindo de forma consciente como reagir a situações futuras. Com o planejamento bem realizado, o administrador aumenta a racionalidade das decisões, estabelece formas de lidar com os riscos e amplia a possibilidade de se atingir os objetivos traçados. E até é possível alcançar o determinado objetivo sem se planejar. Entretanto, as chances de isso acontecer são bastante reduzidas. Agir apenas com a vontade de acertar, ser uma definição clara do objetivo e de estratégias, pode ser o caminho para a adoção de improvisos e soluções de curto fôlego, que dificilmente resolverão problemas de maior complexidade. O planejamento se revela particularmente importante no âmbito do setor público. Com efeito, uma vez que a capacidade financeira do Estado é limitada, prioridades devem ser estabelecidas. Nesse contexto, e no planejamento estabelece o espaço decisório no qual são definidas quais políticas públicas terão a primazia na alocação de recursos. Concebida pela Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretriz Orçamentária é o instrumento de planejamento que norteia a elaboração do orçamento, estabelecendo os programas do PPA que serão contemplados com a dotação no escopo de cada LOA. Trata-se, portanto, do elo entre o planejamento estratégico, PPA, e o planejamento operacional, LOA. Além de orientar a elaboração da LOA, a LDO deve compreender as metas e prioridades da administração pública, dispor sobre as alterações na legislação tributária, estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, artigo 165, inciso 2º, parágrafo 2º, DAs Constituição Federal de 1988. A Constituição Federal determinou que a LDO também deve disciplinar outros assuntos de relevo, assim a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração e criação de cargos, empregos, a funções ou alteração de estruturas de carreiras, bem como admissão ou contratação de pessoal, e qualquer título pelos órgãos, entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público,
só poderão ser realizadas se houver, além da previsão de orçamentária, autorização específica na lei das diretrizes orçamentárias. Dito isso, para que possamos iniciar os trabalhos dessa noite, passo a palavra ao senhor Christian, contador, para que possa fazer a apresentação do tema. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero cumprimentar o público aqui presente hoje, aqueles que nos acompanham através das redes sociais da Câmara. Cumprimentar os servidores da casa, o Robinho, a Mariana e o Lucas, que estão aqui hoje trabalhando com a gente. Cumprimentar também o pessoal da Prefeitura, os servidores, assessoria e os vereadores aqui presentes hoje. Vereador Isaías, vereador Trombini, Alessandro, vereador Pedro, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Alexandre, vereador Minouro e vereador João. E também queria cumprimentar o ex-vereador Eliseu, que está aí presente também, que a gente sempre acompanhando as nossas audiências aí. Dando início na apresentação, hoje a gente vai falar da audiência pública do projeto de lei número 32 de 2025, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o ano de 2026, ou seja, para o ano seguinte. A base legal para a realização de audiência pública, ela está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal. Lá no artigo 48, parágrafo 1º, inciso 1, ele fala que são instrumentos de transparência da gestão, as quais será dada ampla divulgação, os planos, orçamentos e lei de diretrizes orçamentárias. E fala no parágrafo 1º que a transparência será assegurada mediante a participação popular, que seria a audiência pública. Né? Então, essa audiência pública ela é realizada em dois momentos. No momento da elaboração do projeto, quando a Prefeitura vai elaborar, ela faz a audiência dela. E agora aqui na aprovação, a Câmara, a gente também tem que fazer essa audiência da LDO, de todas as peças de planejamento também, né? Além da LDO, tem o PPA e a LOA. A base legal para a elaboração da LDO está prevista na Constituição Federal, na Lei 4.320 de 64, na Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei Orgânica do Município e algumas instruções do Tribunal de Contas e da Secretaria do Tesouro Nacional. As peças de planejamento de qualquer órgão público, elas se dividem em três. Primeiro, a gente tem o PPA, né, que ele é realizado a cada 4 anos, que ele vai tratar das ações que o município realizará durante os próximos anos. Nesse caso aqui, a gente vai tratar do PPA de 2026 a 2029, que é a peça que a gente chama de macro, porque ela tem duração de 4 anos. Esse PPA ainda não veio para a Câmara, ele vai vir no mês de setembro, que é o prazo. A gente recentemente teve uma alteração na lei orgânica e alterou o prazo para envio, né? Que, se eu não me engano, era junho ou julho, passou para setembro agora. E esse PPA, ele vai iniciar sempre no segundo ano de mandato do gestor e vai até o primeiro ano de mandato seguinte. Se a gente ver aqui, está falando, ó, PPA 2026 a 2029. Além do PPA, a gente tem a LDO, que é a lei que a gente vai tratar hoje aqui, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa LDO ela é realizada anualmente e ela vai estabelecer os parâmetros para o orçamento a ser elaborado e executado. E, por fim, nós vamos ter a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Também, como o próprio nome diz, ela é realizada anualmente e ela é a última peça de planejamento, é o orçamento propriamente dito. Essas peças de planejamento, elas têm que ter compatibilidade entre si. Então, o que está previsto no PPA vai ser distribuído na LOA, na LDO e na LOA também. Ela tem que ter compatibilidade. E a LDO ela vai ser um elo de ligação ali entre o PPA e a LOA. No PPA nós vamos ter os planejamentos dos 4 anos e a LDO ela vai falar ano a ano qual seria a diretrizes de cada ano para fins de elaboração de orçamento. A definição da lei. A Lei de Diretrizes Orçamentárias tem a finalidade de orientar a elaboração do orçamento anual, adequando o mesmo às diretrizes e metas da administração pública prevista no PPA. O projeto que está aqui, que veio para a Câmara, né? Esse projeto, lembrando que ele é sempre elaborado pelo Poder Executivo e a Câmara
faz a tramitação dele, aprova, faz as emendas que acha conveniente e as emendas que são possíveis, né? Porque nem todas as emendas são possíveis de realizar nas peças de planejamento. No projeto que está aqui no artigo 1º dele, ele fixa as diretrizes orçamentárias do município para o exercício de 2026, orienta a elaboração da respectiva lei orçamentária, dispõe sobre as alterações na legislação tributária e atende às determinações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, as portarias do STN, e nesse projeto ele vai compreender as orientações gerais da elaboração e execução, as prioridades e metas operacionais, as metas de resultado fiscal em consonância com uma trajetória sustentável para a dívida municipal, as alterações na legislação tributária municipal, as disposições relativas à despesa com pessoal e outras determinações de gestão. Das disposições gerais do projeto, no parágrafo 2º dele, ele vai trazer as disposições gerais das diretrizes. A proposta orçamentária abrangerá tanto o poder legislativo como o executivo, né? E deve ser observados os seguintes objetivos. Os objetivos gerais seriam, então, combater a pobreza, promover a cidadania e a inclusão social, buscar maior eficiência arrecadatória, oferecer assistência médica, odontológica e ambulatorial à população carente, sobretudo a afetada por surtos epidêmicos, prestar assistência à criança e ao adolescente, promover o desenvolvimento econômico do município, melhorar a infraestrutura urbana, fomentar o turismo local, inclusive com melhorias nas infraestruturas da represa Laranja Doce, promover estratégias para a proteção das mulheres em situação de vulnerabilidade, vítimas de violência doméstica, ações visando a implementação de rede de coleta de esgoto na represa Laranja Doce, ampliar programas e atividades voltadas para idosos, incentivar o ciclismo, apoiar a Feira da Lua. Então, essas são as diretrizes gerais do projeto. Já nas diretrizes específicas, a proposta orçamentária para o exercício financeiro do próximo ano obedecerá às seguintes disposições. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações especiais. Nestas categorias, especificados valores e metas físicas. A alocação dos recursos será efetuada de modo a possibilitar o controle de custos e a avaliação dos resultados programáticos. A estimativa da receita considerará a arrecadação dos 3 últimos exercícios, as modificações na legislação tributária, a taxa inflacionária para o biênio 2025-2026 e o atual cenário econômico e seus reflexos. As receitas e despesas serão orçadas a preço de julho de 2025 e novos projetos contarão com dotação apenas se orçamentariamente supridos os que ora se encontram em andamento. A lei também ela vai tratar dos requisitos para a transferência de recurso para as instituições privadas sem fins lucrativos, né, que é as OCS, Santa Casa, APAI, Creche Junqueira, Asilo, né, Vila Vicentina e outras entidades que poderão receber esses recursos do município. Para essas entidades receberem os recursos do município, ela tem que cumprir esses requisitos que a lei vem trazendo, que são autorização em lei municipal, convênio, ajuste ou congênero firmado entre o município e a entidade, certidão junto ao Conselho Municipal. Ela precisa também exercer atividade há mais de 1 ano no município. Aqui, no caso, não está no município. Em outras LDOs, o requisito que tinha era no município, mas a partir de alguns anos foi tirado esse requisito, porque tem entidades que estão situadas fora do município e acabam recebendo subvenção. Ainda para receber o recurso, essas entidades também deverão ter uma declaração de funcionamento regular, ter as certidões negativas em dia, aplicar no mínimo 80% dos valores nas atividades fins da entidade e vai ter que ter uma manifestação do setor técnico de assessoria jurídica do município. Então,
para as entidades que vão receber a subvenção, elas têm que cumprir todos esses requisitos. E aí aqui a gente vai ter, ainda tem mais alguns requisitos, né, que elas estão submetidas à Lei Federal 13.019 de 2014, que é a Lei das OCS, e elas também têm que divulgar no portal, na internet, como é utilizados os recursos nos modelos da Lei Federal 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação, de transparência, da transparência. E ainda tem que prestar conta dos recursos anteriormente recebidos com o aval do controle interno e externo. E aqui vai ter uma vedação para as entidades, né? Fica proibida a transferência de recursos financeiros para instituições cujos dirigentes sejam também agentes políticos ou servidor municipal em atividade. Então, assim, se a entidade tiver no quadro de dirigente um servidor municipal em atividade, um agente político, ela está proibida de receber recurso do município. A lei também ela vai tratar da reserva de contingência. Ela prevê aqui a reserva de contingência no mínimo de 1% da receita corrente líquida, que vai vir na proposta orçamentária. E também tem uma reserva de 2% sobre a receita corrente líquida para a realização de emendas impositivas dos vereadores. Aí a gente andou já fazendo um cálculo, cada vereador vai ter para o próximo ano o valor de R$ 232.242 de emenda impositiva. E esse valor, metade, no mínimo, metade desse valor tem que ser investido em saúde. É o que prevê a nossa lei orgânica quando ela trata das emendas impositivas. O Poder Executivo ele vai estabelecer a programação financeira e o cronograma de desembolso em até 30 dias após a publicação da lei orçamentária. Então, lá na frente, depois que aprovou a lei orçamentária, o prefeito sancionou, publicou, o Executivo, através de decreto, ele faz esse decreto, né, estabelecendo o cronograma, programação financeira, como que ele vai receber esse dinheiro, essa receita, vai ser a arrecadação, e o cronograma de desembolso, como que vai ser realizada a despesa. Caso haja frustração na receita prevista e comprometimento dos esperados resultados fiscais, será determinada a limitação de empenho e da movimentação financeira. Isso daqui é o seguinte, quadrimestralmente, o município elabora o REREL, né, que é o Relatório Resumido de Execução Orçamentária, para saber como que está a arrecadação e como que está o gasto. Se eventualmente ele vê que vai ser insuficiente a arrecadação para o cumprimento das obrigações, o município ele pode limitar o empenho de algumas despesas, não são todas, são algumas despesas. E essa restrição também ela é proporcional ao poder, a participação dos poderes executivo e legislativo no total do orçamento. O projeto também ele prevê abertura de crédito suplementar. No próprio projeto ele tem uma autorização para que o poder executivo realize abertura de crédito suplementar através de decreto até o limite de 10% do orçamento. Então, assim, o prefeito, dentro desses 10%, ele não precisa mandar projeto de lei para a Câmara. Ele pode fazer através de decreto, suplementar, alterar o orçamento através de decreto municipal. Prazo de envio da proposta orçamentária do Poder Legislativo. A mesa da Câmara, ela todo ano elabora a proposta dela e ela tem o prazo para enviar para a Prefeitura para consolidar essa proposta no orçamento até o dia 29 de agosto. Então, assim, até o dia 29 de agosto, a gente vai estar elaborando o orçamento da Câmara e encaminhando para a Prefeitura para consolidar a proposta orçamentária que virá depois para votação pela Câmara. A lei também ela vai tratar das disposições relativas à despesa com pessoal. E ela fala assim, que o aumento da despesa com pessoal poderá ser realizado mediante lei específica, desde que obedecidos os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, fica autorizado o aumento da despesa com pessoal para concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura
de carreiras e admissão de pessoal ou contratação a qualquer título. Os aumentos de que trata este tópico somente poderão ocorrer se houver prévia dotação suficiente para atender às projeções de despesas com pessoal e os acréscimos delas decorrentes. Também precisa da lei específica, como já foi dito, e observação das leis vigentes, da legislação vigente. Aqui só está tratando de uma autorização, não está falando que vai aumentar a despesa. É uma autorização que a lei já prevê. Ainda na disposição relativa à despesa com pessoal, se o município atingir o limite prudencial previsto na lei de responsabilidade fiscal, ele só vai continuar pagando hora extra nos casos de calamidade pública, na execução de programas emergenciais de saúde pública ou em situações de extrema gravidade devidamente reconhecido por decreto do chefe do executivo. A lei também trata das alterações na legislação tributária e ela fala que o Poder Executivo poderá encaminhar projetos de lei dispondo sobre alteração na legislação tributária, especialmente sobre revisão e atualização do Código Tributário Municipal, revisão e atualização do Código Tributário Municipal para adequação dos tributos à reforma tributária. Isso é um inciso novo que a lei trouxe, porque a gente está vivendo a reforma tributária e isso pode afetar os municípios. Então, a lei já trouxe essa autorização, se eventualmente for necessário fazer a atualização de algum tributo no município. Isso aqui também não está falando que é aumento de imposto, não é nada disso. É só uma autorização em virtude do novo Código Tributário que está sendo tramitado no Congresso Nacional. Ainda ela vai tratar de revogações das isenções tributárias que contrariam o interesse público e ajuste fiscal, revisão de tributos adequando seus valores ao equilíbrio das contas públicas, atualização da planta genérica de valores conforme a realidade do mercado imobiliário e aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos. E por fim, caso o projeto de lei orçamentária que vai vir no mês de setembro, ele não seja devolvido para a sanção do prefeito até o encerramento da sessão legislativa, essa lei já deixa o município autorizado a ir executando 1/12 do total da despesa orçada. Bom, assim, da minha parte era isso que eu tinha para falar. É uma lei mais teórica mesmo, LDO. A gente vai ter uma visão melhor do orçamento quando vir a lei orçamentária anual. Alguém aqui deve perguntar, eu já vou falar, o orçamento, a previsão, a gente ainda pode alterar, mas a previsão orçamentária para 2026 são 150 milhões. Mas assim, como ainda não veio o projeto, pode ter alteração nesse valor. E agora eu vou passar a palavra para minha colega Mariana, que vai fazer uma apresentação da enquete que foi feita aqui pela Câmara. Boa noite a todos, presentes, presidente da mesa, vereadores, público, funcionários, o Éder, a Carla da Prefeitura, representantes. Antes de apresentar a enquete que a gente realizou para colher as demandas e sugestões da população, eu venho relembrar que na audiência que a gente realizou o ano passado, da LDO para esse ano, no dia 11 de junho, eu comentei sobre a recomendação do Tribunal de Contas, que recomendava que as câmaras, inclusive a nossa, favorecesse incentivo à participação popular por meio das audiências e coleta de demandas, formação de uma comissão ou um setor responsável para acompanhar a execução orçamentária, aperfeiçoar as audiências, coletando essas demandas e fazendo fora do horário comercial,
e também no acompanhamento de programas, ações, metas e indicadores da Câmara e do Poder Executivo. Com o término do mandato e início desse novo, a mesa se reuniu, né, analisou esse apontamento do tribunal e elaborou o projeto de resolução que resultou na resolução número 2, de 8 de abril de 2025, criando a Comissão de Acompanhamento da Execução Orçamentária e Políticas Públicas, com a sigla CAEOPP. Né? Essa comissão foi designada por ato do presidente da Câmara, é composta pelo vereador Rubens, que é o presidente dessa comissão, hoje presente aqui, e os membros são os vereadores João Carlos e Leandro, certo? Eu vou apresentar ali, inclusive, há um retângulo aí azul no nosso site, onde todos os trabalhos dessa comissão estão sendo divulgados, com a sigla CAEOPP. Clicando nele, todas as ações, ata de reuniões, fotos, né? A atuação dessa comissão está sendo incluída aí nessa página específica. Inclusive, questões relacionadas ao acompanhamento da execução das emendas impositivas no orçamento, né, por parte desses vereadores. Desde então, essa comissão tem participado das reuniões na prefeitura, né? Até uma oportunidade também de estar aprendendo, porque eles também estão elaborando o planejamento com a assessoria do Éder, né? E junto com os departamentos, inclusive realizou uma reunião já e a comissão acompanhou. E também tem feito reuniões, né, acompanhado essa execução das emendas impositivas e participado de todas as audiências públicas. A saúde já fez audiência aqui, a comissão tem participado, as audiências relacionadas ao primeiro quadrimestre também, eles têm participado e acompanhado, né, tem feito, assim, inclusive um trabalho em sintonia, porque é uma coisa nova para a Câmara também, para a Prefeitura também, né? É uma forma, assim, mais ideal de se planejar. E, recentemente, inclusive, foi feita uma alteração na lei orgânica, onde, o Christian já comentou, adequou os prazos, né? Para o PPA e para o orçamento, que vai ser tudo 30 de setembro. Até esse prazo, a Prefeitura fará reuniões, né? E os vereadores dessa comissão estariam acompanhando, né, esse planejamento. Eu trouxe um quadro exemplificativo, inclusive o Éder apresentou também na reunião que foi feita, é a fonte da Fiorilli, um pouco adaptado, em que, em resumo, o que vai ser analisado, né, acompanhado por esses vereadores e elaborado pelo Executivo por meio dos seus chefes de departamentos. A criação de programas, né, pensar, ali tem um exemplo, o nome do programa, Educação de Qualidade. O objetivo, qual é a resposta? O Éder, inclusive, usou esse termo, resposta, né, o que se pretende alcançar. Melhor desempenho no IDEB. Indicadores. Esses indicadores, inclusive, o Tribunal de Contas tem feito formações e alguns vereadores têm participado, que vai medir se como o sucesso vai ser aplicado, se está atingindo ou não. Por exemplo, IDEB médio de maior ou igual a 6,5. Então, se atingiu naquele primeiro ano, então está sendo alcançado. Se não, né, o que vai ser feito para conseguir alcançar então? E ainda nas ações, que é o que eu vou fazer. A metafísica, que é quantitativa, e financeira, que é questão de estimativa de custo. Basicamente, é isso que o Executivo vai estar elaborando junto com os departamentos e a Câmara terá que acompanhar. Inclusive, a Câmara vai ter que elaborar os seus próprios, né, programas, indicadores, ações. Certo? Aí aqui eu vou apresentar a enquete que a gente fez agora para a LDO, certo? Que é o projeto que está hoje sendo analisado. O participante acessava o formulário, se identificava, idade, localidade, e opinou sobre diversos setores: educação, administração, saúde, assistência social, cultura e lazer, agricultura, infraestrutura e urbanismo e meio ambiente, trânsito e transporte, turismo, esporte e tecnologia da informação.
Todas essas demandas, elas vão ser enviadas ao Executivo para que, por meio de seus departamentos, definam os seus programas e suas ações. E, por fim, a pergunta aberta, onde o município podia opinar, dar sugestão, reclamar, né? Para a LDO, na enquete feita pela Câmara, tivemos 31 participantes, sendo 17 do sexo feminino e 14 do sexo masculino. A maioria, 13 participantes, pessoas de 31 a 40 anos. E depois, alguns de outras faixas etárias. Tivemos em todos os bairros quase do município, teve pelo menos um participante, a maioria da Vila Alegrete. O primeiro tema a ser consultado foi com relação à saúde. Né? Se a gente for analisar ali, 36% das pessoas opinaram por atividades complementares, que é ideal que se faça mais ações nesse sentido. Sugestões. A sugestão era em aberto, eu acabei coletando aí só sugestões relacionadas à educação. Atenção às crianças com TDAH e outros, né, transtornos, ofertando vagas de neuro, psicopedagogo, transporte universitário gratuito, evolução da classe do magistério por níveis e faixas de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases, livros didáticos para o ensino infantil, para o ensino nas 6, né, antigas creches, conclusão da obra da creche do Jardim Paulista, realização de ações entre Departamento de Cultura e Educação, visando o ensino de formas variadas, com uso de filmes e eventos fora da sala de aula. Então, aqui são as demandas que foram coletadas relacionadas à educação, que podem servir de base do planejamento do Departamento de Educação da Prefeitura. A administração. 48% opinaram por aprimorar o diálogo. Ampliação a maioria, né? Depois seguido de melhor aproveitamento de recursos humanos, transparência, e dessa vez nenhum opinou pela reestruturação de cargos e salários, porque foi feito recentemente. Sugestões na administração. Ampliação da sede do Corpo de Bombeiros, trazer indústria para proporcionar vagas de trabalho, construção do Distrito Industrial e Comercial, projeto para prédios públicos, como escolas, espaço municipal, terem geração de energia solar, construção de departamentos municipais na antiga fazendinha, exemplificando, poderia obrigar a cozinha piloto, CRAS, CREAS, investimento em treinamento dos funcionários, principalmente os da saúde, para que atendam com cordialidade e respeito, e incentivo ao comércio. Próximo tema foi relacionado à saúde, onde a maioria opinou 48% opinou por investimentos, né? Seguido por atenção básica, vigilância em saúde e gestão SUS. Sugestões: médico pediatra na Santa Casa e no posto de saúde, acabar com a demora no agendamento para ter fisioterapia na Santa Casa e posto de saúde, e as unidades de saúde ampliar horários de atendimento. Assistência social. 39% opinou por serviços socioassistenciais, seguido por ações de enfrentamento à extrema pobreza, inclusão social e acessibilidade à pessoa com deficiência. Não teve nenhuma sugestão aberta na assistência social, na pergunta aberta. Cultura e lazer, que são várias opções, né? A maioria foi em atividades complementares e realização de eventos. Sugestões na pergunta aberta seria montar cronograma de eventos e melhor divulgação do balneário, realização de ações entre departamentos de educação e cultura. Aqui, né, eu aproveitei, coloquei na educação e na cultura a questão do ensino, né, oferecendo filmes e eventos fora da sala de aula. Reforma da Casa dos Martins, a Fazendinha, para ser a sede do Departamento de Cultura, Departamento de Turismo e Museu. Próxima temática foi agricultura. 50% pela assistência ao produtor rural.
E na pergunta aberta, a sugestão foi investimento em agricultura familiar para fornecer ao próprio município. Infraestrutura e urbanismo. 48% é recuperação de pavimentação, seguida por acessibilidade. Sugestões: recuperação de ruas danificadas, tapa-buracos e recapeamento, melhoria na iluminação pública por LED, acessibilidade para pessoas com deficiência física, com construção e reforma de rampas, rebaixamento de guias e construção de faixa elevada em frente às escolas, prédios públicos e grandes comércios. Meio ambiente. 40% opinaram pela preservação de praças e canteiros, seguida por plano de recuperação de áreas degradadas. Ações de preservação e educação ambiental. A sugestão é que sejam feitas ações de limpeza e conservação, soluções para o lixo gerado e plantio de árvores. Trânsito e transporte. 44% opinaram pela oferta de transporte público entre os bairros, seguida por sinalização, placas e semáforos. A sugestão aqui foi a questão do transporte universitário e nível técnico gratuito. Turismo. 52% opinaram por ações de incentivo ao turismo, seguido por infraestrutura. Sugestões. É a mesma que eu aproveitei lá no setor, no tema cultura. Reforma da Casa dos Martins, que é a fazendinha, para ser a sede desse departamento da cultura e ser um museu. Esporte. 41% opinaram por desenvolver outras modalidades esportivas, seguida por apoio com equipamentos e materiais. Sugestões no esporte: atividades físicas adaptadas para pessoas com alguma deficiência física, investir em esportes e atividades físicas para a prevenção de doenças, colocar em atividades todas as academias da saúde dos ESF, reforma do centro esportivo que fica ao lado do ginásio de esportes, com cobertura da quadra e piscina e instalação de energia solar. Por fim, a tecnologia da informação, onde 48% opinou por infraestrutura e redes, seguida por 35% de desenvolvimento de sistemas. Aqui também não teve nenhuma opinião na pergunta aberta para esse setor. Aqui eu só montei um material mesmo separando por tema, por departamento, cada resposta da pergunta aberta, né? Muitos da administração, da educação, né? Da saúde e esporte, agricultura, meio ambiente, que só um ou outro comentário, né? Quero devolver a palavra ao presidente. Obrigada. Nesse momento, concedo a palavra aos vereadores, público presente, que queiram dela fazer uso. Passa a palavra ao vereador Ricardo Trombini. Vereador, 5 minutos, tá? Por vereador que vai ser realizada a palavra, e 3 ao público, para deixar registrado. Muito obrigado. Senhor presidente da presente comissão, Alexandre Canguçu, aos nossos servidores que aqui estão, Cristian, Mariana, Robinho, Lucas, que estão aqui prestando auxílio, ao Éder, aqui representando o Poder Público ou Executivo, a Carla, que também está aqui com a gente, os demais vereadores, o público aqui que nos acompanha aqui essa noite, o nosso ex-presidente, vereador Eliseu Lourenço, é muito bom vê-lo sempre acompanhando os trabalhos, que demonstra o comprometimento também com a nossa população. Senhor presidente, ao estudarmos a LDO desse ano, e para aquelas pessoas que muitas vezes falam, o que é LDO aqui, que todo mundo fala, uma cidade, ela para ter seus trabalhos findados, porque muitas vezes a pessoa ela fala que a cidade está ruim, a cidade está ruim, a cidade está ruim. A cidade tem problemas.
porque a nossa cidade é maravilhosa. Então nós temos que começar separando, ter problemas, nós temos que resolver problemas e ser uma cidade onde está ruim. Porque se nós começarmos aqui que a cidade está ruim, está ruim, está ruim, está ruim, então não faz sentido nós estarmos aqui legislando, trabalhando, se nós não conseguimos resolver problemas. E isso é uma mentira, porque ao longo dos tempos, pelo menos desde quando nós estamos aqui, nós temos conseguido amenizar vários problemas, resolver outros, e outros ainda nós estamos lutando para que aconteça. E um dos pontos primordiais que desde 2017, quando eu estou no mandato, e eu gosto muito disso, é trabalhar nas peças orçamentárias, sempre auxiliado aqui pelos nossos servidores, e nós temos até pentelhado bastante a Carla, o Éder, sobre essas questões, mas porque a LDO principalmente é o meio de ligação que faz entre o PPA, que é de plano a médio prazo, com a LOA, que é o curto prazo. Ou seja, é agora que nós temos que trabalhar como vereadores para colocar as metas que a população quer, para que na lei orçamentária nós possamos cobrar as ações que as pessoas mais nos procuram. Nós vamos conseguir colocar todas? Não vamos. Não vamos porque falta recurso para tudo isso. Mas nós temos que buscar, sabe, algumas principais, inclusive algumas que nós colocamos, são porque nós já pretendemos colocar emendas impositivas para ser executadas. Então, para que a gente possa casar entre o PPA, agora as diretrizes e a LOA, nós colocamos algumas emendas e vamos continuar colocando para que a gente possa direcionar o poder público que a população quer, porque afinal nós somos a fonte, a voz da população, nós que temos que trazer e demonstrar tudo isso daí. E aí nós trazemos aqui uma audiência extremamente ampla, discutida, com possibilidades de participação antes, depois, e agora chegou a nossa vez. Muitas vezes, quando nós entramos, nós ouvimos falar, vereador não pode mudar, não pode mexer nas leis orçamentárias do município. Ora, se nós somos eleitos justamente para legislar, nós temos que ter responsabilidade e fazer as alterações. Tanto que, por exemplo, um exemplo para a população que nos escuta, em 2022, por exemplo, para explicar para os vereadores que pela primeira vez participam como vale a pena, nós fizemos uma emenda dentro da Lei de Diretriz Orçamentária, em que nós colocamos que 2022, Cristian, que a Prefeitura deveria viabilizar a área para enquadramento em programa de habitação popular. E aí nós possibilitamos que em 2023 nós aprovássemos aqui nessa Câmara uma aquisição de área ali próximo do Jardim Paulista para a construção de casa popular. Se ainda não aconteceu, não foi culpa nossa. Nós legislamos para que acontecesse todo esse processo. E aí nós sabemos que tem outros empecilhos que podem acontecer. Mas nós fizemos. E agora eu fico mais feliz ainda, porque depois de bater tantas vezes com emendas daqui para a Prefeitura, nós vimos agora algumas emendas já colocado direto. Então eu agradeço Carla, agradeço o Éder, pelo respeito por essas emendas, porque eles sabem que nós vamos colocar. Então aqui nós vimos emendas que nós começamos a colocar, Minoro, colocar, e hoje eles já colocaram. Então assim, fomento ao turismo local, inclusive com melhorias na infraestrutura da represa Laranja Doce, foi motivo de emenda nossa. Promover estratégia para a proteção das mulheres em situação de vulnerabilidade, vítimas de violência doméstica. Aqui faltou um negocinho, mas é detalhe, priorizando o apoio do programa da Casa Abrigo Regional. Ações visando a efetiva implantação de rede coletora de transporte de tratamento de esgoto produzido na área do distrito da represa Laranja Doce. Foi motivo de emenda nossa lá no passado, Eliseu, que nós trabalhamos junto nessa com Isaías, porque nós sabíamos que tinha algo a ser cumprido. Ampliar programas e atividades voltados para os idosos no nosso município, porque era uma reclamação que existia. Incentivo ao ciclismo, que ano passado foi vetado e agora já veio na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e apoio e apoio à Feira da Lua. Ou seja, são ações que nós colocamos como emenda impositiva, trabalhamos para isso, e hoje nós vemos aqui na Lei de Diretrizes Orçamentárias. É justamente para isso que nós não pegamos no pé do departamento, mas nós também queríamos aqui deixar enfatizado, não só críticas que nós fazemos, mas que o departamento também, nesse período, ele evoluiu, e evoluiu bastante na formação do seu orçamento. E vai evoluir muito mais, porque nós estamos
pessoas comprometidas, e aqui não é fazer média, mas o Éder e a Carla, que sempre tem nos ouvido, tem deixado essa abertura para que a gente possa ter esse diálogo, para que a gente possa construir um orçamento aplicável, para daqui a pouco vem um orçamento, a gente pode fazer um orçamento aplicado, para que a gente possa fiscalizar e para que possa chegar no seu destino final, que é a população. Nós vimos aqui algumas questões que vão ser colocadas na questão da estratégia do combate ao abandono de cães e animais, porque é algo que nós colocamos através da emenda impositiva e nós vamos colocar, mas isso é extremamente saudável. E aí é o grande detalhe que é um motivo de debate atual que nós estamos tendo para finalizar, senhor presidente, que não foi colocado, mas já declina do que o prefeito pelo jeito quer, que é o que nós colocamos lá atrás, que é a questão do transporte escolar universitário e técnico. Que lá atrás nós colocamos como emenda, entrou nas LDOs, para depois entrar no orçamento, e agora nós não verificamos, mas vai ser motivo de emenda nossa, porque aí se o prefeito ele não quiser entender que os estudantes e a população quer que mantenha o transporte, ele que vete, nós vamos até fazer uma emenda separada, ele que vete e demonstra para a população que o caminho que ele quer seguir é outro. Porque nós da Câmara aqui, e convido a todos os vereadores que queiram assinar junto comigo essa emenda, que assinem junto, e demonstram o que a população lá fora está precisando e está pedindo. Se ele quiser vetar, a gente vai ver depois como vai fazer, mas nós vamos colocar. Mas de antemão, senhor presidente, desculpa ultrapassar o horário, obrigado pela oportunidade. Parabéns, Carla, parabéns, Éder. Transmita a todos da contabilidade, porque eu tenho certeza que vem crescendo muito esse debate juntamente com a Câmara. Muito obrigado. Continua a palavra. Vereador Alzair. Senhor presidente dessa comissão, nobres vereadores, representantes do Poder Público, ali do Executivo, Éder, a Carla também, e os nossos contadores também, o Christian, a Mariana, Robinho que está no som, e os demais que estão nos ouvindo pelos meios de comunicação, ex-vereador Eliseu, ex-presidente dessa casa também. Boa noite a todos. Só quero aqui aproveitar bem rápido para expressar também, vereador Ricardo Trombini, essa alegria de poder, através dessas emendas lá no passado, poder hoje ver isso chegando já no orçamento, né? É muito importante isso. Isso é muito gratificante para nós aqui dessa casa, porque já está chegando agora no orçamento algumas coisas que nós queríamos pôr lá no passado. Então hoje é só motivo de alegria de poder ver esse orçamento já tão composto dessa forma, e sabendo também que vamos fazer algumas emendas sim, e aí fica como a emenda do transporte, vamos estar assinando juntos, os vereadores dessa casa, e com certeza vamos estar compondo da melhor forma esse orçamento. Boa noite a todos. Continua a palavra, vereador Minoro. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, Éder, Carla, Mariana, ex-vereador Eliseu, público aqui presente. Na verdade, quando estava explanando as diretrizes aí, cochichei na orelha do Éder, não colocaram o transporte universitário. Eu falei, acho que ele não lembrava. E realmente não colocaram. Foi colocado sim nas pesquisas assim, da população, onde a Mariana apresentou, né? Que é o anseio da população, né? O transporte universitário. E fico feliz que, como o nobre vereador Trombini falou, que as reivindicações do passado foram colocadas agora nessa LDO, e que pese o seguinte: nessa emenda pode contar com esse vereador, sim. Então, na verdade, a gente tem que colocar aquilo que a população está querendo, que a Mariana mostrou que uma das reivindicações é o transporte universitário, né? E nós temos que ver o anseio da população, porque eles pagam impostos e cobram naquilo que eles estão querendo, né? A LDO é isso aí. Se a população não participar, não adianta reclamar. E essa participação é muito importante. Então, que
que a gente faça uma emenda em favor dos estudantes e que o prefeito possa nos olhar com esse carinho essa emenda, que é a pauta mais quente que está sendo na cidade atualmente. Obrigado a todos e Deus abençoe. Obrigado. Continua a palavra. Quero deixar registrado aqui a ausência do presidente dessa Casa de Leis, Gabriel Valões, por compromissos particulares, justificando a sua ausência. Quero já registrar também a minha fala. Ninguém quer usar a palavra mais? Os vereadores? Éder? De boa? Quero deixar aqui a importância dessa audiência, da lei orçamentária. Junto com as emendas, falar um pouco rapidão da emenda impositivas. As emendas impositivas, a importância que tem para os vereadores, né? Com a emenda impositiva, os vereadores conseguem fazer um trabalho com transparência, um trabalho muito bom para o município. E, na verdade, aparece o trabalho do vereador, né? Então, a emenda impositiva, ela vem, agrega isso. Falo até pelos projetos que tenho feito aí na saúde em 2022. Se não fosse as emendas impositivas, não tinha acontecido nada disso, porque o município não tinha como fazer isso. Não é nem culpa, na verdade, do Poder Executivo. É que o município, ele é uma situação primária, uma atenção primária, e não tinha condições, na verdade, por lei, de atuar com cirurgias e exames do município. Então, o que acontece? Estavam na fila até hoje esses pacientes. Então, assim, eu quero já registrado sempre isso, frisando que as coisas vêm acontecendo junto com os vereadores que viram depois, olhando, e viu a importância que é investir o dinheiro público na saúde das pessoas, na educação. Vem os projetos hoje aí com a educação, enfim, todos os projetos. Então eu deixo frisado isso aqui, da importância. E para o ano 2026 aí continuaremos, né, com aumento um pouco mais. E quanto mais a gente vai ajudando. Na verdade é simplesmente o dinheiro público retornando para a saúde, a educação, enfim, infraestrutura. E o trabalho que os vereadores fazem aí voltando para a sociedade. É simplesmente isso. Muito obrigado. Passa a palavra ao senhor Robson. Senhor Robson, o senhor tem 3 minutos, tá? Boa noite a todos. Mais uma vez, eu só tenho uma coisa para dizer. Primeiro, eu quero dizer que os eleitores continuam não acompanhando seus eleitos. Isso é gravíssimo. Hoje essa audiência era para estar lotada. Não vou dizer dos alunos que estão estudando, mas dos pais de aluno. Estamos reivindicando um ônibus escolar para o ano que vem. O prefeito já quis passar por cima de uma lei que já estava existente, não soube ler a lei, não conhece as leis. E vou dizer mais. Um dos casos do buraco de nossa cidade é o não acompanhamento do nosso plano diretor. Um plano que foi elaborado por gente de conhecimento infinito, né? Gente de faculdade, e até hoje ele está engavetado e ninguém acompanha. Nós estamos numa situação precária. Falam dos buracos, mas eu continuo dizendo que os buracos é o menor problema que nós temos. Temos problemas muito mais graves. No entanto, Martinópolis é muito maior que todas as sequelas. Basta os munícipes começar a participar, começar a frequentar a Câmara, as audiências e acompanhar seus eleitos. O que está precisando realmente é isso, é o munícipe acompanhar aqueles que eles elegeu. Então, senhores, mais uma vez, eu quero dizer o seguinte, não adianta dizer vai verba para aqui, verba para lá, nós estamos naquela situação que o que está sustentando a cidade é emendas de vereadores e emendas de deputados. Do cofre público não está saindo mais nada, não sobra nada. Se for analisar, não sobra dinheiro para comprar um prego para pregar numa tábua. Então, senhores, esse é mais um desabafo que venho fazendo em todas as leis orçamentárias.
Era o que eu tinha a dizer. Senhores, mais uma vez, desculpem o que penso o contrário. Mas é isso que eu penso e tenho quase certeza que estou certo naquilo que penso. Obrigado, senhores. A palavra continua aberta ao público. Mais alguém? Não havendo nada mais a tratar, declaro encerrada a presente audiência às 19h15. Uma boa noite a todos e muito obrigado e Deus abençoe.